Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para mais um vídeo do canal. Hoje com palpites aí para o dia 10 de setembro, esse sabadão de muito futebol. A rodada da Premier League foi adiada, então com isso a gente não terá nenhum palpite para a Liga Inglesa. E antes de tudo também peço para você curtir o vídeo e também se inscrever no canal, porque é muito importante a sua interação conosco. Também comente com as suas melhores apostas do fim de semana. Vamos conversar, porque isso é muito importante para a gente evoluir como apostador, ouvindo a opinião do outro, evoluindo com os erros e tudo mais, beleza? Então bora pro vídeo, começar aí com Raio Vallecano e Valência. Jogo válido pela Liga Espanhola, as equipes chegam aí para a quinta rodada. O Valência, para mim, apesar de ter uma campanha com 2 vitórias e 2 derrotas, é um time que está bem ajeitado, tá? É um time que, se a gente for olhar aqui como o Valência tem se portado na temporada, é um time que joga de uma forma muito ativa, que faz boas partidas e por isso merece um pouco mais de respeito do que a classificação mostra neste momento, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender que às vezes a classificação do time não quer dizer muito sobre ele, não. O Raio Vallecano está em 14º lugar, 4 pontos, uma vitória, um empate e 2 derrotas. Acho justa essa classificação para o Raio Vallecano. É um time que perdeu para o Sassuolo 2-1 e perdeu para o Mallorca 2-0. Mas acho que precisaria, para ser justo, teria que ter 2 pontos, pelo menos. Merecia o empate nos 2 jogos, mas enfim. Venceu o Espanhol por 2-0 no esse jogo e conseguiu empatar em 0-0 com o Barcelona. Basicamente que está justo, porque o empate que também era totalmente inesperado. Do outro lado, o Valência ganhou do Girona por 1-0, perdeu do Bilbao por 1-0. Esse jogo aqui merecia ter pelo menos empatado, era muito justo o Valência ter pelo menos empatado aqui e venceu o Getafe numa partidaça por 5-1. O time do Valência tem peças muito legais, né? Vem a campo amanhã com um ataque bacana, que conta ali com o Samuel Lino, que vem jogando de forma boa ali no time, tem o Castilheiro. É um time que não tem grandes nomes, mas no conjunto total chama a atenção porque é um time muito fechado, né? Com o seu plano tático. Do outro lado, o Raio Vallecano tem o Radamel Falcão, tem o Oscar Trejo, pode contar também com o retorno de Izzy Palazon, e é um time que tem ali também alguns pontos legais, tá? Entre os times pequenos, aí eu gosto bastante do Raio Vallecano. E o grande ponto aqui é que eu não concordo com essa cotação de mais 0,25 para o time do Valência, tá? Então eu acho que o Raio Vallecano aqui vai endurecer a partida sim, mas colocar o time como alguém que é um time forte, melhor que o Valência, para mim não, tá? Essa cotação você encontra 1,75 nas casas asiáticas, para mim ela é bem interessante. Vamos aí com meia unidade. Todas as bets amanhã com meia unidade, que eu estou testando realmente um sistema com menos investimento por jogo, já que a gente sempre está analisando todos os jogos aí da Europa. Todas as bets amanhã com meia unidade. Mais 0,25 do Valência, então a 1,75. Próximo jogo, nós vamos agora para a Liga Alemã. Na Bundesliga nós teremos jogos aí importantes, é a liga que eu mais vou trabalhar nesse sabadão de futebol. Começando com o Bayern de Munique e Stuttgart. Óbvio que o Bayern é um time que não tem o que criticar no atual momento, né? Apesar de ter vacilado aqui na Liga da Alemanha, ganhou da Inter e está com bons resultados na temporada, foi campeão da Supercopa Alemã com uma vitória de 5-3 sobre o Leipzig, meteu 2 goleadas no ano, 3 fantásticas, vem de vitória com a Inter de forma autêntica, jogou para isso, e o Stuttgart ainda não venceu na Bundesliga, com 4 empates e uma derrota, até merecia, na verdade, estar um passo à frente disso, mas vacilou muito aqui na hora de converter contra o Schalke, vacilou muito ao não ter vencido nenhum confronto de seu domínio, apesar de contra o Leipzig ser um confronto bem difícil para eles. O que acontece aqui é que o Bayern tem um burburinho rolando no time, que alguns jogadores estão se sentindo indo para trás. Então isso, com o Bayern jogando no meio de semana passado na Champions e nesse próximo meio de semana também, a expectativa é que o técnico da equipe, o Julian Nagelsmann, coloque alguns jogadores no sistema de rotação aí para a equipe. O que obviamente torna o Bayern de Munique, se entrar com algumas peças de modificação, um time um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em termos de intensidade, de tática e tudo mais. É um time que não se conhece tanto quanto o titular. Eu gosto da entrada aqui no mais 2,75 do Stuttgart, acho um exagero pleno isso aqui, tá? Eu sei que pode ser 6, 7-0 Bayern, o Barça nunca pode esperar menos do que isso dele, só que, diante de todas as circunstâncias, cansaço do Bayern e muitas outras coisas, eu acho que essa linha aqui está um pouco errada, você encontra ela 1,67
nas casas asiáticas, tá? Então vou com meia unidade aqui, eu acho que realmente tá desajustado. Tanto que o mercado estava mais 2,5, já tá recuando para mais 2,25, e para mim essa linha aqui padrão devia estar no menos 2, e começa a ficar realmente ajeitado perto de um Bayern cansado e com possível rotação no seu plantel para a partida contra o Stuttgart. Eu não costumo ir contra o Bayern, mas amanhã eu vou no handicap positivo do Stuttgart, porque eu perco ele só em caso de 4-0 o Bayern, né, por completo, 5-1 ou 6-2. Se o Stuttgart fizer um gol, já fica bem complicado de perder a bet, que vai precisar de 5 gols do Bayern. Então eu acabo gostando desse handicap mais 2,75 do Stuttgart também com minha unidade. Para Hoffenheim e Mainz, nós temos um confronto que eu também não entendo. O favoritismo do Hoffenheim aqui, ok, joga em casa e tudo mais, mas Hoffenheim não é mais aquela equipe de outros anos. Eu temo dizer isso em todos os vídeos, porque não é uma equipe que chama atenção. Eu fui contra o Hoffenheim na última rodada, por exemplo, contra o Borussia Dortmund. É verdade que o Hoffenheim está há 7 dias a completar 8 dias sem jogar contra 5, né, que vai completar aí 6 ou mais. Mas isso não faz tanta diferença, a equipe tem bons resultados, é verdade. Perdeu 3-1 do Mönchengladbach, ganhou 3-2 do Bochum, 3-0 do Leverkusen, 1-0 do Augsburg e perdeu do Borussia Dortmund. Mas time por time, o Hoffenheim hoje está atrás do Mainz, que tem um elenco muito encaixado, sai bem no contra-ataque e que, se permitir aqui, o Mainz comete o crime de novo, assim como cometeu diante do Borussia Mönchengladbach. Aliás, eu prefiro até o Mainz quando é colocado como uma possível zebra, aquele que é colocado como favorito. Nas vezes que foi colocado como favorito, teve muita dificuldade, né? Principalmente quando atuou em casa. Empatou, por exemplo, com o Union Berlin 0-0 e perdeu de 3-0 para o Leverkusen. Já fora de casa, 2-1 no Bochum, 2-1 no Augsburg, 1-0 no Mönchengladbach. Todos esses jogos aí, 2 ele foi realmente favorito, mas jogos que ele jogou fechado e saiu aos poucos para o ataque, e deve fazer isso aqui contra o Hoffenheim, que não tem tanto brilho na minha visão. Eu vou com minha unidade aqui no mais meio do mais, que é basicamente mais ou empate, sem cotação aqui é 1,67 nas casas asiáticas, tá? Para mim é uma cotação interessante, são duas equipes que estão na mesma prateleira da Bundesliga, mas o Mainz está acima, jogam futebol com mais tática na minha visão, e isso coloca a equipe na frente. O Hoffenheim tem o fator casa à sua disposição, mas o fator casa de um lado, futebol, tática, técnica do outro, meio que se nivela e não poderia estar pagando dupla possibilidade para o Mainz, e por isso que eu vou nela. Para fechar a rodada, nós vamos de Schalke 04 e Bochum. O Bochum é um time fraco, mas que vem melhorando, tá? Ele começou aí com todas as derrotas por enquanto na Bundesliga, são 5 jogos e 5 derrotas, mas eu vi uma melhora do time nesses 2 jogos, inclusive aqui. Esse placar foi uma mentira. O Werder Bremen jogou pro gasto esse jogo, jogou todo fechado lá atrás, tomou um gol impedido, na verdade, do Bochum, e aí no contra-ataque no final do jogo conseguiu fazer 2 gols, mas o Bochum, por sua vez, é um time que tem melhorado, não é mais esse time do 7-0 do Bayern, pelo menos tem se mostrado um pouco mais capacitado para a Bundesliga. Já o Schalke joga muito com o nome nas casas, eu acho que até o mercado vai muito para o Schalke por conta do nome, mas o time acabou de subir de divisão, é um time fraco, um time que vai brigar contra o rebaixamento de novo, porque não deu aquela virada de chave que precisa de um time dar quando sobe de divisão. Botafogo fez isso, Vasco fez isso, times que sobem, mas não viram a chave e novamente voltam depois de um tempo, porque realmente não conseguem se adaptar ao grande nível do futebol. O Schalke perdeu de 3-1 para o Köln, empatou com o Mönchengladbach 2-2, 0-0 com o Wolfsburg, tomou uma surra de 6-1 para o Union Berlin, um jogo fora da curva também, e empatou com o Stuttgart 1-1. Quando o Schalke é colocado como muito zebra aqui contra esses times, eu vou nele, mas quando ele é colocado como favorito, eu vou na zebra. Então por isso que eu vou de Bochum mais 0,75 aqui, tá pagando 1,60, nas asiáticas se encontra a 1,66 essa cotação, e para mim não dá para entender muito bem por que tá colocando esse favoritismo para o Schalke, talvez porque o Bochum foi taxado de péssimo time para todo mundo, mas é uma cotação em que o Schalke deve até 2,40, 2,30, tá pagando 2 aqui para um time que não joga bola, acaba que eu vejo um pouco de exagero, e por isso que eu vou no Bochum amanhã, mais 0,75. Indo adiante, nós vamos para Lille e Olympique de Marseille. Confronto muito interessante, o Olympique de Marseille disputando a Champions League, o Lille sem competições internacionais, e o bacana disso é entender o que muda com a competição europeia travando o calendário. O Olympique de Marseille está cansado porque disputou semana passada um jogo contra o Tottenham, onde foi goleado, e chega com a cabeça muito num jogo que tem agora em seu domínio, porque ali precisa vencer para realmente, pelo menos, tentar se classificar. O time é bom e sabe que tem potencial para passar de fase.
Do outro lado, o Lille é um time que tem algumas peças muito interessantes. Eu até gosto de puxar as escalações desses dois times, porque em termos táticos, são times que me agradam bastante. O Marseille é um pouco mais do que o Lille atualmente, mas os dois estão bem parelhos. O time do Marseille tem um meio de campo muito forte, com o Guendouzi. O Gers provavelmente amanhã vai descansar, não sei se ele joga, fica na reserva. O Payet ainda é uma espécie de dúvida, mas tem 95% de chance de voltar, não sei nem porque ele está como desfalque aqui. O Alexis Sanchez deve ser o atacante da equipe. Só que do outro lado, o Lille tem um time muito arrumadinho, né? Conta com o jogador lá do Canadá, o Jonathan David. Tem o Yazisi, tem o Bamba e Bayo na frente. É um ataque que não é de outro mundo, mas tem uma qualidade. Assim como a zaga, com Jack Teff, José Fonte, Diallo e Ismaili. Ou seja, para mim é um time aqui do Lille mais ajeitado do que essas condições estão mostrando para o Marseille. Aqui para mim era 2,30, 2,20, principalmente pela frequência de jogos que o Marseille tem feito aqui na temporada, né? Jogou dia 28, 31, 3 e 7. Já o Lille, olha só, 26, 31 e 4. É um calendário muito mais tranquilo para o Lille, que chega mais inteiro amanhã. Isso pode fazer muita diferença, principalmente na reta final do jogo. Como eu acredito também no potencial do Lille, o que é muito importante dizer, porque se eu não acreditasse eu não teria feito nada, eu vou aqui de Lille mais 0,75, que é uma cotação muito esticada para um confronto de equipes tão iguais como essas. Eu vou com minha unidade e essa cotação você encontra a 1,68 nas casas asiáticas. E para o último jogo do dia, nós vamos de Excelsior e Emmen. Eredivisie, um confronto que não é tão televisionado assim, digamos, não tem tanto apelo da mídia, mas é um confronto que tem sim a sua qualidade de análise. O Excelsior me decepcionou muito no fim de semana passado ao ser goleado pelo Valverde. Eu estava no mais um do Excelsior, ele saiu na frente, conseguiu tomar uma virada e ainda perdeu o handicap, e 23 goleadas muito fortes, né? 5-2, 4-0 para o Twente, 6-1 para o PSV, mas ele conseguiu ganhar aqui em jogos que ele não era favorito, e conseguiu ganhar contra equipes que são acessíveis mais próximas aí ao Emmen, o Vitesse e o Cambuur. Do outro lado, o Emmen vem também de goleadas pesadas para Feyenoord e AZ, 3-0 e 4-0, ganhou do Trash 3-2, empatou com o Valverde 1-1 e perdeu do PSV por 4-1. São 3 goleadas aqui contra 3 goleadas aqui. O Emmen está atrás da tabela ainda, porque o Excelsior teve 2 vitórias muito importantes na luta contra a zona do rebaixamento, que coloca a equipe em 10º lugar, e eu não consigo entender por que está essa cotação tão alta para o Excelsior nesse duelo. Eu não vou de Excelsior para ganhar amanhã, tá bom? Eu não vou porque realmente é uma cotação que, apesar de alta, ela tem um risco sim, porque o time é fraco. Mas aqui são 2 equipes que vão lutar contra o rebaixamento e que você não pode me colocar o Emmen como favorito aqui. Você pode colocar, por exemplo, um Vitesse como favorito na casa do Excelsior, um Sparta de Rotterdam, um Ereven, um Heerenveen, um NEC também, que está com um time legal, mas o Emmen, que vai lutar contra o rebaixamento com o Volendam, com o Fortuna Sittard, com o Cambuur, com o Go Ahead Eagles, eu não consigo concordar. E por mais que o Excelsior me decepcione amanhã, eu vou de Excelsior, o empate aqui a 1,67, vocês encontram 1,73 nas casas asiáticas, beleza? Essa é a minha análise aqui para o jogo da Holanda. O único jogo que eu gostei da rodada, eu vou com minha unidade também nesse confronto. É isso, pessoal. Então, minha unidade aqui, Valência mais 0,25, Stuttgart mais 2,75, Mainz o empate, Bochum mais 0,75, Lille mais 0,75 e Excelsior mais meio. Curioso que em nenhum desses jogos nós estamos com linhas negativas. Só linhas positivas é um método que eu estou cada vez mais aprofundando aí na Europa, porque a Europa é muito difícil de depender do resultado, são times muito iguais, então quando o time faz um gol, pra você virar o jogo a um parto, e eu tô cada vez mais buscando linhas positivas aí, beleza? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e comente o que você achou das análises, que é muito importante. Tamo junto e a gente volta amanhã com as bets do Domingão.